Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma aula de artes e para isso eu peço para vocês abrirem a apostila de vocês na página 27, tá bom? Na página 27, vocês vão encontrar duas imagens retratando momentos históricos. Então, sobre o que nós vamos conversar hoje um pouquinho? Exatamente sobre isso, sobre momentos que foram muito importantes da história e que foram representados por artistas diferentes, de formas diferentes. Então, essa primeira representação é um quadro, uma pintura feito por Cândido Portinari e representa a história dos retirantes. Então, primeiramente, vocês vão observar essa obra, perceber os detalhes dessa obra, o que está chamando a atenção de vocês nessa obra, qual é a expressão, a expressão facial dessas pessoas, como elas estão vestidas, em que lugar elas estão, tá bom? Então, façam essa observação da obra, porque isso é muito bacana quando a gente vê um quadro, a gente tentar primeiramente, antes de conhecer a história desse quadro, a gente tentar observar com o nosso, através do nosso olhar e ter a nossa percepção também dessa obra, né? Ter a nossa visão dessa obra. Então, o que que vocês veem aqui nessa obra? Como que as pessoas estão? Como que elas estão vestidas? Em qual lugar será que elas estão sendo representadas, tá bom? E essa é a ideia, tá? A arte, ela também pode trazer uma crítica, né, sobre algum determinado momento histórico, ou transmitir uma ideia e causar impacto. Então, muitos artistas, ao longo dos anos, eles usaram a arte para retratar aí os seus sentimentos, as suas emoções, mas também para retratar alguma crítica, né? Algo que eles não estavam muito felizes ou não estavam concordando muito aí da sua época, eles tentavam mostrar isso também em seus quadros, em suas pinturas, né? Expressando aí a ideia deles nesse momento que eles estavam vivendo, tá bom? Após observarem aí o quadro do Cândido Portinari, vocês vão agora observar essa foto. Essa foto foi tirada por Sebastião Salgado e representa a migração rural para as grandes cidades. Gente, essa foto, ela cai também naquela questão que nós estamos estudando em história, né? A questão do trabalho, que as pessoas do campo, elas perderam seus trabalhos aí com a chegada da tecnologia. Vocês veem como as matérias, como os conteúdos, eles vão se complementando. É muito bacana a gente ver essa ligação entre um conteúdo e outro, né? O que que nós vamos observar nessa foto? As diferenças que existem entre a pintura e a foto, tá? O que que você acha que essas pessoas estão fazendo, né? O que que essas pessoas estão fazendo aí no meio da rua, com essas coisas, com esse saquinho aí na cabeça, com essas coisas que elas estão levando? Para onde será que elas estão indo? Ambas as obras são pinturas? O que que nós estamos vendo aí? Elas são atuais? Então, em qual época será aquele quadro do Cândido Portinari foi representado e em qual época essa imagem está sendo representada? Há diferença aí de tempo, de período, em qual ano uma foi registrada, em qual ano a outra foi registrada. Então, ter essas primeiras observações aí, através da observação, é importante para vocês também, tá? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse fotógrafo, que é o Sebastião Ribeiro. É um dos mais respeitados fotojornalistas da atualidade. E aqui conta um pouquinho da história dele, que ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Aimorés. Para ele, a fotografia apresentou-se melhor do que textos e estudos estatísticos para retratar a situação econômica dos lugares por onde passava. Ou seja, gente, os artistas que representam a situação atual que eles vivem, eles podem representar com pinturas, com fotografias, com escritas, né? Esse fotógrafo encontrou uma forma de representação que ele mais se encontrou, que foi a fotografia. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de fotografia, tá? A gente pode até
tentar entender um pouquinho melhor a história do Sebastião Salgado em outro momento. Hoje é só para a gente observar um pouquinho a história das fotografias dele, entender que a arte também é usada para representar momentos históricos importantes. Esses momentos históricos nem sempre são momentos bons, muitas vezes também são momentos muito ruins e que também os artistas usam esse meio de representação para poder mostrar a realidade, né, e poder trazer uma crítica aí, né, para a sociedade e para as pessoas que vão ver as obras que eles estão representando, tá bom? Na página 31, vocês terão que fazer agora uma dupla com uma pessoa da família de vocês, tá? No caso, se nós estivéssemos na escola, vocês fariam isso entre vocês e os colegas de sala. Como nós não estamos, eu vou pedir para vocês escolherem uma pessoa da família, aí o papai, a mamãe, o irmão, um primo, tá? E fazer o desenho dessa pessoa em diferentes posições aí nesse espaço da apostila de vocês. Terminando o desenho, a pessoa terminando o seu desenho aí nessas diferentes posições, você também vai desenhar essa pessoa que é o seu companheiro aí de desenho, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer com esse exercício? A representação da figura humana. Então, como que você vê a outra pessoa, né? E como que a pessoa te vê em diferentes posições, em diferentes ângulos, tá bom? Então, usem esse espaço, não se esqueçam de usar os detalhes dessa representação humana, tá? Utilizar a questão da representação facial, a expressão facial dessa pessoa, a expressão corporal, como que ela se posicionou para você poder desenhá-la, tá? Eu acho que para isso a gente não precisa ter um grande conhecimento em desenho, só uma percepção mesmo de como a pessoa, de como representar essa pessoa, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, me chamem aqui e boa aula para vocês. Um beijo, tchau!